Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo, sou arquiteto de software da Lube. A Lube é uma empresa que trabalha já há 20 anos no mercado, atuando em diferentes segmentos de sistemas de software, criando diferentes sistemas, né? E eu atualmente atuo como desenvolvedor e arquiteto de software. Atualmente também estou cursando arquitetura de soluções pela FIAP e me considero um entusiasta da arquitetura serverless. Vou deixar também aí o meu e-mail, o meu LinkedIn, o Instagram da Lube e também o LinkedIn da Lube, tá? Para vocês seguirem aí. Então, vamos começar com o nosso workshop. Nosso workshop vai ser integrando o IoT Core em lambdas AWS com o Framework Serverless. Então, o que a gente vai ver junto hoje, né? A ideia é a gente aprender o funcionamento básico do IoT Core, como se conectar em Things, capturar e receber mensagens em tópicos MQTT, via Lambda AWS com o Serverless Framework. Nosso hands-on aí, a gente vai precisar do Visual Studio Code, né, o VS Code, e do Node.js 14, que é a versão que eu estou usando aqui, tá? Separei em 3 tópicos, então são os tópicos que a gente vai passar hoje. O primeiro vai ser codificando nosso sensor de temperatura com o Node.js. A gente vai fazer um mock desse sensor ali para conseguir receber essas informações de mensagens, né, desse mock. A gente vai conseguir receber essas mensagens e enviar mensagens de volta usando o Lambda AWS. E o 3 ali vai ser um dashboard bem simples, só para a gente ter o visual desses sensores de temperatura, ok? Então, a primeira etapa, codificando nosso sensor de temperatura. Vamos para a primeira etapa. Antes disso, eu vou passar alguns conceitos para deixar a gente alinhado nesses conceitos, né? Primeiro, internet das coisas, que é um conceito que acho que a maioria já conhece, mas eu vou passar aqui rapidinho, tá? Internet das coisas é a interconexão digital de objetos com a internet, capaz de reunir, transmitir e receber dados. Então, isso vai desde geladeira, carro, enviando informações para a internet e recebendo essas informações. No nosso caso aqui, vai ser um sensor de temperatura que vai receber e enviar essas informações. Para isso, a gente vai utilizar o IoT Core, que é um serviço da AWS. Esse serviço da AWS ele permite que você conecte dispositivos à nuvem de forma confiável e segura e roteie mensagens IoT para serviços da AWS e outros dispositivos sem gerenciamento de infraestrutura. Então, aqui a gente pode utilizar esse serviço na nuvem e não precisamos nos preocupar com o nosso gerenciamento da infraestrutura. Isso é importante porque a escala, nesse caso, a gente ganha escala utilizando esse tipo de arquitetura, tá? Deixei também aqui alguns exemplos de SDKs, tá? Tem tanto para mobile e SDK de linguagens aqui. No nosso caso, eu deixei destacado o JavaScript, que é o que a gente vai utilizar hoje. Um pouquinho, para dar um contexto também, que é o que o IoT Core da AWS utiliza, né? Ele utiliza até alguns outros protocolos, mas hoje a gente vai usar o MQTT, então vamos dar uma passadinha por ele aí, o que é esse protocolo. Esse protocolo é um protocolo de mensagens leves, otimizado para a rede TCP/IP. Então, ele trabalha sobre o protocolo TCP/IP. Ele tem um esquema de troca de mensagens no modelo publicador e subscritor. Então, pub-sub, né, que a gente já conhece. Esse protocolo, a ideia dele é ser bem extremamente simples e leve também, tá? Ele trabalha com um broker. Esse broker é como se fosse podemos considerar um servidor, que é ele quem gerencia as conexões e gerencia também as mensagens, e para quem essas mensagens precisam ir. Então, ele sabe quem está conectado nesse broker, né, nesse desenho do lado aí, dá para a gente ver que tem alguém publicando, que é o sensor de temperatura, que é até o exemplo que a gente vai utilizar hoje, mas com algumas diferenças, tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Vai ter alguém publicando, nesse caso quem publica é o sensor de temperatura.
O laptop e o mobile device, eles estão fazendo o subscribe, então o broker gerencia esse subscribe e ele sabe quem que está esperando receber essa mensagem. Tudo isso é feito via tópico, então tem um tópico que provavelmente, nesse exemplo, é o tópico de temperatura. Esse tópico de temperatura, o laptop e o device fizeram o subscribe e eles vão passar a receber essa publicação, tá? E a autenticação é via MTLS, então Mutual TLS, né, com a versão 1.2, com troca de certificados de chave pública e privada. A gente vai ver isso na prática também. Então, vamos já para nosso mão na massa aí. Os tópicos que a gente vai passar vai ser, a gente vai criar a nossa primeira FINC no IoT Core, vamos conectar essa FINC utilizando o certificado que a gente vai receber na criação do IoT Core. Vamos ver um pouquinho da política de acesso, configurando a nossa política, e a gente vai criar um tópico para receber o status, né? A gente vai fazer um subscribe nesse tópico para receber o status do nosso sensor de temperatura, para saber se ele deve ou não estar ligado, tá ativado. E a gente vai receber mensagens no tópico de status. Baseado nessas mensagens é que a gente ativa e desativa o nosso sensor de temperatura. E também a gente vai começar a enviar mensagens em um outro tópico, que é um tópico de temperatura. E esse tópico de temperatura é o que a Lambda vai escutar e receber essa informação em tempo real ali da temperatura desse sensor. Então, vamos ver essa primeira parte. Então, vamos criar nossa primeira FINC aqui no IoT Core. Aqui está o painel da AWS, né? Então eu já estou logado em uma conta. A ideia é que a gente acesse esse painel, que é o console AWS Amazon.com aqui. Depois de acessar esse painel, a gente pode visualizar todos os serviços que a AWS oferece aqui. Só que eu já deixei alguns atalhos aqui para mim, tá? Esse atalho, o primeiro que eu deixei aqui, eu vou acessar, que é o IoT Core aqui da AWS, que é um dos serviços que a AWS possui. Aqui ele tem bastante opções, tá? O que a gente vai utilizar nesse workshop vai ser as FINCs, aqui, coisas, né, que ele chama. Então vamos criar a nossa primeira FINC. Vou criar um item aqui, criar um único item. Eu vou dar um nome aqui para ele, chamar de sensor. Vou usar as configurações padrão que tem aqui, tá? Então vou dar um próximo. Vou pedir para ele gerar um certificado para mim, que é aquele certificado que vai me dar a permissão de conectar no broker, que é o que eu comentei, né? E vou já associar o certificado com essa policy aqui, tá? Todo certificado, ele fica vinculado a uma policy dentro do IoT Core. Essa policy, a gente vai passar por ela também, tá? Então, vamos só criar o item aqui. Então, criei o item, ele já me dá os certificados aqui para eu fazer o download e instalar no meu dispositivo, tá? Eu vou, então, fazer o download dos certificados que ele oferece, o certificado, né, que ele criou agora, a chave pública e a chave privada, e também o certificado raiz aqui também para mim, tá? Ok, ele criou o certificado, vou dar concluído aqui. E aqui tem a FINC criada. Vou acessar ela, vou vir aqui em certificados, tem o meu certificado criado, tá? Eu vou acessar já aqui o certificado, só para vocês verem que tem essa parte dentro do meu certificado, que eu posso acessar no caminho que eu fiz, eu posso vir aqui também, proteger os certificados e acessar aqui as políticas, tá? Então, tem essa política que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui políticas, eu posso acessar também por aqui, desse menu. Esse arquivo de políticas nada mais é que um arquivo JSON, que ele tem algumas informações aqui. Eu deixei ele já pronto, só para já agilizar aqui um pouco o nosso workshop, tá? Mas a ideia dele ele tem ele trabalha em cima do padrão do IAM da AWS, né, para disponibilizar permissões, né, e tudo mais. Ele segue o mesmo padrão. E aqui ele tem o padrão né? Então, a gente tem o efeito aqui de permitir a ação. Então, a ação é conectar no IoT, né?
e o recurso. O recurso, ele é um ARN aqui que ele cria, né, da AWS, como se fosse um ID dentro da AWS. Tem aqui qual que é a região, que é a região que eu estou, que é a região de Ohio, e também a conta AWS que eu estou. E o client, e aqui começa, na verdade, o padrão que eu defini aqui. Então, eu tenho sensor traço asterisco, tá? Esse sensor, o asterisco aqui, significa um caractere coringa mesmo, que todo client tem que começar com o nome sensor traço e o nome dele, tá? Esse é o que foi definido aqui. Temos mais algumas políticas aqui, que é o subscribe. O subscribe, ele é o sensor. Eu preciso me conectar, né, fazer o subscribe em um tópico. O padrão é o topic filter e o nome do tópico daqui para frente. Então, o meu tópico vai ser sensor, set status e o client do IoT Core aqui. Para receber, então, aqui é para eu conseguir me conectar e aqui é para eu conseguir receber os dados desse tópico. Então, eu coloco topic, sensor, set status e o client que eu defini. Esse client nada mais é que eu defini aqui, tá? Então, sensor, traço, e o nome do sensor. Então, por exemplo, a gente vai usar o nome sensor, traço, blue, de azul, né? Então, o nosso vai ser sensor, traço, blue. Aqui a AWS automaticamente vai substituir essa variável por sensor, traço, blue aqui pra gente, tá? Com isso, a gente definindo essa variável IoT Client ID, a gente garante que a informação que chegar no tópico, nesses tópicos, e serem enviadas, vão ser enviadas somente para o sensor que está criado mesmo e que tem o nome sensor traço blue. Então, com isso a gente já filtra as mensagens em nível de política e só quem precisa mesmo receber essas mensagens é que vão receber de fato, né? Então, ok, a gente tem aqui a nossa política. Agora a gente vai vir aqui no nosso código, então já vamos começar com o nosso código aqui. Temos aqui o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, ele tem aqui um arquivo JavaScript, ele importa aqui o SDK, que eu comentei, que é o SDK para se conectar no IoT Core. Tem uma classe sensor, que a gente vai passar por ela também. Esse daqui é que a gente vai receber por argumento qual que é o nome do nosso client, então sensor traço blue, né? A gente precisa definir aqui o nosso host, já vamos definir o nosso host aqui. O host a gente precisa pegar ele aqui dentro do IoT Core, configurações. Ele me dá aqui o endpoint, é esse cara que eu preciso, eu copio e colo ele aqui, tá? Temos aqui o nosso device. Esse device, ele, então, vai trabalhar sobre o protocolo MQTT. Esse S aqui é de segurança e que vai utilizar certificados, tá? O host, que a gente acabou de colocar, o client, que é o que eu comentei, o sensor blue, né? E os nossos certificados. Esses certificados, lembra que eu fiz o download, só que eu ainda não adicionei ele na pasta. Vou adicionar ele agora aqui na pasta, tá? Então, eu vou copiar eles aqui. Vou só renomear eles aqui rapidinho, porque eles estão com esse ID aqui no começo. A ideia é que eles sigam o padrão que eu coloquei aqui, tá? Então, vou renomear. Ok, renomeei. Então, já temos aqui nosso device pronto para se conectar. Vou, então, aqui abrir um novo terminal. Vou pedir para ele abrir um terminal aqui para mim. Já direto nessa pasta aqui, sensor de temperatura. E vou executar esse código, tá? Antes de executar, eu precisaria instalar, né, fazer o yarn install. Então, yarn aqui, né, no terminal, precisaria colocar yarn install. No meu caso aqui, ele já vai estar instalado. Isso é para todos os diretórios aqui que a gente tem, ele já está instalado, eu usei o yarn, tá?
Mas precisando, você pode usar também o npm, mas no caso aqui eu usei o IAR. Então, vamos tentar já se conectar, chamar esse arquivo run.js. Então, run, na verdade, node, né? Run.js e o nome do sensor. Eu vou colocar sensor blue. E ele desconectou. Só para a gente fazer alguns testes de conexão, vamos primeiro mudar aqui o nosso host aqui, colocar colocar um A a mais aqui na frente. Ele já não conseguiu desconectar, tá? Vamos voltar. E o certificado também. Se eu colocar um aqui na chave privada, por exemplo, e tentar me conectar, ele também não vai permitir, tá? Então, ele precisa tanto dos certificados aqui, quanto do host para conseguir se conectar. Então, esse sensor -blue, que é o que está no run.js, é o que eu estou recebendo aqui, e é o que eu estou passando para essa classe de sensor. Essa classe de sensor, ela recebe o client ID e recebe o device, tá? Antes da gente entrar nessa classe, vamos só passar por esses ONs aqui, que é o que o device recebe. Então, o device, quando ele se conecta, ele chama esse método, por isso que logou aqui para mim conectado, né? Connect, aqui. Ele também recebe as mensagens por aqui, quando dá algum problema de conexão por aqui, e mais alguns outros eventos. Então, por exemplo, para ele cair e não conseguir se conectar, até para a gente testar aquela nossa política, vamos colocar aqui só sensor e ver se ele conecta. Ele não consegue desconectar, porque a política não está permitindo, ele está sendo desconectado e volta tentando se conectar. Então, ele não consegue, tá? Isso é por conta da nossa política que eu mostrei lá na AWS. Então, vamos colocar o nome correto, ok, ele está conectado. Agora, vamos acessar aqui o nosso sensor. O nosso sensor, ele tem essa classe, né? Então, ele só tem aqui um menu aqui de status, né? Ativo e inativo. Tem o client. E tem mais algumas informações que a gente vai passando por ela. Tem o device aqui também. Esses outros aqui a gente vai passar. No construtor dessa classe, ele recebe o client e o device, define essas informações, e ele também cria dois outros atributos aqui na classe, que é o tópico substatus e o tópico pub temperatura, tá? Ele está seguindo aquele padrão que eu mostrei na política, né? Sensor set status, o ID do client, sensor set temperatura e o ID do client. Esse daqui é para o device aqui, para o nosso sensor de temperatura, receber esse status. Então, ele vai receber essa informação. E já esse outro é para ele enviar a informação, que é um pub, né? Então, o nosso device ele vai estar enviando essa informação e aqui ele vai estar recebendo. Para a gente já testar isso, então, ele passou aqui pelo nosso construtor e a gente tem a classe sensor, só que ela não está sendo usada ainda. Vamos testar ela agora de fato. Então, eu vou descomentar esse código, eu tenho dois códigos comentados, né? A ideia é a gente ir vendo junto. Sensor.subscribe_topic, que é esse método aqui. O que esse método faz? Ele chama o device, que é o objeto daquela classe do SDK da AWS, e chama o método subscribe, passando o nosso tópico de status. Então, ele espera receber informação nesse tópico de status, ok? Quando ele receber informações nesse tópico, esse receive message vai ser chamado. Então, seria esse outro ponto aqui. Então, sempre que eu receber uma mensagem, chama esse método do sensor, passando qual que é o tópico e qual que é o payload de entrada, tá? Então, ele vai chegar aqui para mim, ele vai dar um JSON.parse só, né, para ter essa informação. Aqui é uma string, então, para ter essa informação como objeto, e ele passa essa informação aqui para o setStatus. E ele tem uma validação aqui que ele só chama o setStatus se de fato uma mensagem for para esse tópico aqui, setStatus. Então, isso aqui é uma segurança a mais para o nosso dispositivo, tá? Sensor de temperatura. Chamando o setStatus, ele vai primeiro verificar o status. Então, a gente entende que nesse payload,
aqui, o que ele espera que tenha um atributo chamado status, e que esse status seja do tipo ativo ou do tipo inativo. Se ele for do tipo ativo, ele vai chamar esse método ele vai ativar o nosso sensor. Ativar o nosso sensor, ele vai verificar se já está definida essa variável, intervalo ID. Se ela não tiver, ele vai passar por aqui, vai chamar o setInterval, que é uma função do próprio JavaScript, né? Então, a cada intervalo definido, ele vai chamar essa função nossa aqui, que é publish temperatura, tá? Esse intervalo value é o tempo que ele vai utilizar aqui, o value, então, a cada 3 segundos, ele vai chamar esse método e vai disparar a nossa temperatura. E ele seta aqui o nosso intervalo. Então, se o sensor já estiver ativo, se ele já passou por esse código, ele não vai tentar reativar de novo, porque ele já considera ele ativo. E caso ele receba aqui no nosso setStatus inativo, ele vai inativar o nosso sensor. Para inativar, ele vai dar um clear intervalo, passando o ID que ele setou aqui, né, na linha de cima, e setar nulo também a propriedade de intervalo, e nosso sensor vai estar inativo. A publicação de temperatura, ele dispara esse método, publish temperatura. Esse daqui, ele pega qual que é a temperatura. Então, isso daqui é só um mock, né? Ele vai pegar um random de string aqui de 0 a 50. Ele retorna essa informação e adiciona aqui na nossa temperatura. E aqui, ele começa a disparar qual que é a temperatura que ele está recebendo dessa função aqui. Esse topic pub temperature, ele está definido lá no nosso construtor, tá? Que é aquele para enviar a temperatura. Então, ele publica uma string usando também o IoT, o SDK do IoT Core, tá? É o device que a gente configurou e está conectado nele aqui agora. Então, vamos começar a testar isso, tá? Então, eu vou vir aqui, eu descomentei o código e agora eu vou chamar novamente. Ok, está conectado e agora ele já pode começar a receber essa informação. O IoT Core que ele disponibiliza para a gente esse testar. Então, vamos utilizar esse testar aqui só para a gente ativar o nosso sensor, tá? Então, eu vou copiar aqui o nome do tópico, vou vir aqui em publicar, vou inserir aqui o nome do nosso tópico, vou colocar aqui status, e vou mandar um active. Vamos publicar. Mandou, ele já recebeu aqui, ó, sensor ativo. E ele começa a publicar as mensagens. Então, nosso sensor está funcionando. Vamos inativar ele para ver se também ele inativa. Ok, inativou. Vamos ver se a gente consegue receber também essas mensagens. O IoT aqui, ele disponibiliza para a gente a opção de assinar um tópico e sobrescrever aqui. A gente não vai receber nada, porque o nosso sensor está pausado. Vamos ativar ele novamente. Ok, está ativo. E passou a enviar aqui a temperatura. Vamos vir aqui na nossa assinatura. Ele já está recebendo aqui também, ó, 24, 7, vamos ver aqui, ó, 24, 7, 8. Então, está funcionando também. Vamos só dar uma pausa nele aqui e inativar. Ok, nosso sensor está ativo, fizemos toda a configuração e já passamos pelo código do sensor de temperatura, tá? Agora, a ideia é a gente ir para o nosso tópico 2. Então, nosso tópico 2 vai ser recebendo e enviando mensagens com lambdas AWS. Então, vamos lá. O que é o lambda AWS, né, antes de tudo? Que aqui a gente vai para o nosso back-end mesmo. Então, o lambda é um serviço orientado a eventos que permite executar códigos sem provisionar e gerenciar servidores.
Então, ele é orientado a eventos. A gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar com 2 tipos de eventos neste workshop, que vai ser o HTTP, que é utilizando o API Gateway, e também o MQTT, que é o que a gente já fez até agora, né, utilizando o IoT Core. A ideia é a gente escutar esse evento e também enviar evento para o nosso sensor de temperatura. Tá? Para isso, a gente vai utilizar também o Serverless Framework. Então, o Serverless Framework ajuda a desenvolver e implantar funções do AWS Lambda, junto com recursos de infraestrutura da AWS de que eles precisam. Para isso, ele utiliza por trás ali mais um serviço da AWS que chama CloudFormation. E esse cara, talvez o mais importante, o arquivo mais importante, é o service.yaml, onde ele gerencia e disponibiliza para a gente todo essas opções de recursos, tá? Então, o tópico 2, né, o mão na massa nosso aí vai ser recebendo e enviando mensagens com funções lambdas AWS. A gente vai ter o service.yaml, a gente já vai até habilitar e fazer um deploy com ele. Esse deploy vai disponibilizar lá na AWS os recursos para a gente. A gente vai ter 3 funções, né? A nossa primeira função lambda vai ser a de captura de mensagem do IoT, do toque de temperatura. A segunda vai ser uma API HTTP para listar os nossos sensores e a outra API HTTP para alterar o status de um sensor. E a gente utilizou ali o teste, né, que o IoT Core disponibiliza para a gente, mas a gente precisa, de alguma forma, automatizar isso com APIs, né, para a gente não ter que ficar acessando ali o nosso teste ali do IoT Core toda vez que a gente precisar habilitar o nosso sensor. Então, vamos já aqui para o nosso mão na massa. Eu vou fechar esse código e vou abrir aqui o nosso back-end. Lembrando que eu já rodei o yarn install, então ele já está habilitado. E eu vou abrir aqui o serverless.yaml. Tá? O serverless.yaml nada mais é que um arquivo YAML que ele tem as configurações para a gente subir serviços na AWS ou outra cloud. Tá? Então, aqui eu tenho o nome do meu serviço, Lube, do IO 2021-IoT. Vou passar aqui pelos pontos mais importantes. Tá? Então, eu tenho o provider, o name do AWS. Esse AWS poderia ser Google, outros recursos. No caso nosso, como a gente está usando toda a nossa infraestrutura da AWS, então o provider nosso tem que ser AWS. No Node 14, temos aqui algumas configurações, tá, de estágio. Aqui é onde a gente vai publicar. A gente vai publicar em Ohio. Nosso stage vai ser o teste. Então, aqui alguns padrões. Aqui, o nosso API Gateway. Esse API Gateway é um recurso que está sendo criado aqui embaixo, tá? Então, ele, como eu comentei, ele utiliza o CloudFormation. Eu não vou passar agora pelo CloudFormation, mas a ideia é que ele utilize esse recurso e o CloudFormation ele me disponibiliza algumas saídas, né? Então, aqui ele cria o recurso, tá? E aqui eu utilizo o recurso criado. Então, ele me retorna aqui qual que é o ID do meu API Gateway e qual que é o recurso padrão. O recurso padrão nada mais é que o barra dentro do meu API Gateway lá, tá? Aqui ele define algumas permissões. Então, o service, ele já associa as permissões necessárias para as lambdas que eu defino aqui. Então, eu coloco que eu vou precisar publicar em um tópico. Então, aqui eu já deixei um asterisco aqui que eu vou poder fazer vários recursos dentro das minhas lambdas. Então, ele garante já que essas lambdas tenham permissões nos recursos dos serviços de IoT da AWS, tá? Então, ele já deixa bem fácil também essa parte. Posso definir variáveis de ambiente, aqui só tem uma, né? Que é o próprio stage, que no nosso caso aqui é teste. E as funções, que de fato são as lambdas, que é o que interessa aqui para a gente. Então, a gente vai ter, primeiro, uma função que recebe a temperatura. Essa função, ela tem um handler. Esse handler, na verdade, todos os nossos handlers aqui, dá para ver, né, que a gente tem vários handlers. Esses handlers estão aqui na pastinha handlers. Então, a gente tem aqui os nossos 3, que são esses 3 aqui, tá? O primeiro é um evento aqui do IoT, que é o que a gente espera, né? Aqui tem o nosso SQL. Esse SQL a gente vai receber, a gente utiliza aqui um padrão, que é um SQL, mas é um SQL que escuta tópico, né? Então, aqui eu tenho
o meu from desse SQL é sensor-set temperatura. Esse mais aqui é um coringa, que ele vai aceitar. Lembra que na nossa política lá ele é barra o nome do cliente? Então, esse mais aqui é o nome do nosso cliente que vai vir também. Então, aqui ele aceita todos, essa lambda vai aceitar de qualquer sensor de temperatura, ela vai receber quando alguém publicar. Isso a AWS faz automaticamente para a gente, tá? E aqui a gente tem esse tópico 3, que é a terceira casa aqui. Então, a gente tem a primeira casa, a segunda e a terceira, que é o mais aqui. Então, o que ele faz? Em termos de execução, ele vai substituir aqui que vai vir sensor-blue, sensor-red, sensor-green. Ele vai pegar esse nome e adicionar aqui para a gente, tá? Com isso, a gente vai ter no nosso payload, né? A gente vai ter lembrando aqui que o nosso payload tem um status, né, ativo, e ele vai pegar isso daqui e anexar também no payload junto, automaticamente, para isso chegar na nossa lambda. Então, eu já vou deixar aqui fazendo o deploy, tá? Vou vir aqui, abrir o terminal, e aí a gente vai passando pelos outros pontos que a gente tem aqui. Para executar o deploy, a gente tem aqui o package.json nosso, ele tem esse comando aqui que nada mais é que serverless deploy v1. De dependência, a gente tem aqui o nosso serverless e mais alguns aqui, dependências de dev, que é só para dar o autocomplete ali para a gente, tá? E uma dependência mesmo que a gente tem vai ser o Dynamos. O Dynamos é uma biblioteca uma lib para a gente conseguir se conectar no Dynamo, né, de utilizar a model dele, tá? Depois a gente dá uma passadinha aqui pela model. E o Dynamo é DynamoDB, é um serviço também da AWS, um banco de dados no SQL, que a gente envia informações para ele também aqui. Então, toda a informação que a gente receber de temperatura e status, a gente vai ir armazenando nesse Dynamo, ok? Então, vamos fazer o deploy. Yarn deploy. Então, para executar esse script, ele vai começar aqui fazendo o deploy. Então, enquanto ele faz o deploy, vamos ver esse código aqui, tá? De temperatura. Então, essa lambda, né, que é o código que vai receber a temperatura, então, sempre que houver um evento do tipo IoT que segue esse padrão aqui, nesse tópico, ele vai chamar esse código. Então, a AWS que cuida disso para a gente, tá? Ele dispara essa lambda. Essa lambda, ela tem o evento que está chegando, né, que tem até um console dele, tem qual que é o client, que é o que a gente seta ali em tempo de execução, qual que é a temperatura, o status aqui. Então, sempre que eu recebo uma temperatura, eu vou considerar que esse sensor está ativo. E se ele está disparando, ele está também enviando. Se ele está ativo, significa que se ele está enviando informações, significa que ele está ativo, tá? E aqui o tipo de think, porque a nossa model aqui, a nossa tabela chama thinks. Então, a gente pode, no futuro, se a gente quiser, habilitar novas thinks também de outros tipos. O tipo que a gente está usando vai ser um tipo sensor. Então, tem aqui também essa classe aqui de status. Deixa eu acessar ele aqui, ó. Então, a gente tem alguns menus aqui para a gente, tá? Já deixar do jeito aqui. Ok, então, o que ele faz é salvar no banco. Esse update é que o Dynamo ele aceita tanto update quanto create para adicionar um item. Se eu estou chamando update, esse item não existe, ele cria para a gente também. Então, por isso que está aqui o update, tá? Ok, essa é a nossa primeira lambda. Aqui ele ainda está executando o deploy. Vamos até ver aqui na AWS, no CloudFormation, como que está esse item, tá? Então, eu acessei aqui o serviço CloudFormation, da AWS. Lembrando que eu comentei que ele utiliza, né, que o Serverless Framework utiliza o CloudFormation e temos aqui os eventos. Então, todos os eventos que estão ocorrendo, eventos são, ele está criando, ele está apagando, então todos os eventos, e aqui estão os recursos, que podem ser criados ou apagados. Então, já temos aqui alguns criados.
Um deles é o API Gateway, né? Aqui, ó, a gente tem vários itens do API Gateway. Vamos acessar também aqui o API Gateway para ver como ele está criando. Ok, ele já criou o nosso API Gateway. E temos aqui as nossas dois recursos, né? Um get para listar e um post aqui para o status, para a gente definir o status. A pilha aqui ele já terminou. Vou voltar aqui no nosso código. Ok, ele terminou, já deu até um endpoint para a gente da lista e do set status, mas antes vamos passar por esses dois itens, né? Antes disso, vamos só dar uma olhadinha aqui no IoT Core. Essa opção aqui de regras. Então, lembra que eu coloquei uma regra, isso daqui ele chama de regra. Essa regra ele vai estar definida aqui dentro do IoT Core, tá? Isso quem criou para a gente foi o Serverless Framework, tá? Automaticamente. Então, baseado no que eu defini aqui, ele já criou a regra e colocou. Então, sempre que ele receber algo nesse tópico aqui, sensor set temperatura, ele vai, qualquer ação, disparar essa lambda aqui. Essa lambda, ela tem esse nome aqui, ó, Nube do IO 2021, IoT Test Receive Temperature. Então, vamos acessar esse cara aqui, ó. Para acessar, eu posso copiar o nome aqui e acessar aqui lambdas. Então, vamos ver aqui e ver se as nossas 3 lambdas estão criadas, né? Ó, temos 3 lambdas. O item que eu copiei é essa daqui, né? Receber temperatura, e a gente tem mais essas duas aqui. Então vamos acessar essa daqui, a gente vai ver que o tipo de evento, o trigger dela aqui, é do tipo IoT. Se eu clicar, eu vejo os detalhes, que é o mesmo detalhe que está lá no IoT Core. As outras 2 lambdas, elas vão ter o trigger do API Gateway, ok? Então, API Gateway, recurso list e o método get. Ok? E essa daqui também tem o API Gateway, recurso status, método post. A gente já passa por esse item, tá? Então, nosso deploy foi feito na AWS, todos os recursos foram criados. Vamos passar agora pelo nosso list aqui. O list, então ele está aqui em handlers, né? Handlers, list. Vamos abrir ele aqui. Ele também acaba sendo um código bem simples. O que ele vai fazer é, já que o item foi criado, né? A gente viu que ele foi criado, a gente pode recuperar também em forma de lista. Então, eu estou buscando aqui todos os itens. Aqui é uma carry do Dynamo, tá? Carry type. Então, eu quero todos os recursos do tipo sensor. Ele retorna para mim todos os tipos. E ele retorna aqui um JSON com esses dados salvos. E aqui eu mando um response OK. Isso daqui, né? Esse response OK. Se eu acessar, nada mais é que ele chama esse método, já definindo o status OK, que é status 200, né? E esse é o padrão que a Lambda tem que retornar para o API Gateway. Qual que é o status? Então, aqui no nosso caso vai ser 200. Quais são os headers? Aqui é só para questão de cores, né? Que tem esses headers. E qual que é o nosso corpo aqui da mensagem. Então, se ele tiver para definir o corpo, ele define e dá um JSON.Spring e envia na resposta também o corpo, tá? Então, é isso aqui que ele está fazendo esse método OK aqui. Caso dê algum problema, ele vai mandar um internal server error para a gente também como resposta para a Lambda. E essa Lambda se comunica com o API Gateway e retorna essa informação também. Então, vamos vir aqui no nosso API Gateway. Então, a gente tem a gente tem aqui os nossos 2 recursos, certo? O list e o post. Se eu vim aqui em estágio,
eu tenho aqui o list, get, então ele já publicou um estágio. Eu vou copiar aqui esse endpoint e vamos testar isso já dentro do nosso Postman, tá? Então, eu vou vir aqui no Postman, vou definir aqui, eu tenho uma collection com 2 itens só e vou definir aqui a variável de ambiente. Então, eu vou colocar aqui current value, o endpoint ali que o API Gateway me deu. Vou salvar, vou vir aqui em collections, vou chamar esse list sensores. Esse daqui é o nome da minha variável, né, que eu defini aqui no ambiente, tá? E eu vou utilizar ela aqui agora. Ok, ele retornou um array vazio, então não tem nada. Vamos, então, chamar aqui o nosso set status, para ver se ele habilita o nossa think aqui. Lembra que a nossa think está aqui no terminal. Vamos só mudar ele aqui, de vez de usar esse navegador, esse terminal. Eu vou trazer ele para cá. Eu já vou trazer alguns aqui que a gente vai testar todos esses itens, tá? Esses terminais, como se eles fossem sensores mesmo, tá? A ideia é que a gente consiga fazer isso em tempo de execução aqui. Então, eu abri um terminal, entrei no meu diretório lá do sensor de temperatura, vou rodar o mesmo comando que eu estava usando, node run js.sensor-blue. Ok, ele está conectado, mas ainda não está ativo. Vamos ativar ele aqui. Então, eu vou vir aqui, alterar status aqui do sensor. Vai ser um post para barra sensor, que é a URL que está lá no API Gateway, que dispara na nossa lambda de ativar sensor. Sensor-blue ativo. Vamos testar ele aqui. Ok, já recebeu ali sensor ativo e começou a publicar, tá? Agora, se a gente vir aqui no nosso list, já recebemos aqui, ó, sensor blue ativo. Vamos ver o valor que ele está mandando aqui, 41. Vamos enviar novamente, 42. Esse daqui, 27. 46. Então a gente está recebendo, né? Que eu não estou conseguindo acompanhar ele aqui, mas estamos recebendo. E ele já está armazenando. Para armazenar, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código, né, do post status. O que ele faz? Post status, ele vai usar model, né, da Think, vai usar um IoT Service. Esse Service aqui é uma classe que eu criei aqui, está aqui em Services, tá? Vou até já deixar ela aberto aqui, fechar o list, fechar o receive, fechar o service aqui, vou deixar ela aberto aqui para mim. Só para relembrar, né, esse post também está aqui configurado no nosso service YAML, ele é do tipo HTTP, que é o API Gateway, o PF Status, e o post ele dispara, quando cair algo nesse endpoint aqui no API Gateway, ele dispara essa lambda que tem um trigger para ela, né? Então, eu vou voltar aqui no post status. Aqui ele pega só algumas informações, né, dos helpers e os enums lá que eu criei. E aqui, quando essa lambda recebe essa requisição, é aqui que ele vai cair, tá? Só beber uma aguinha aqui. Ok. Então, o evento. O que ele pega do evento? Ele vai pegar o client e o status, que é o que eu estou passando. Deixa eu até trazer isso para cá, para a gente ficar mais perto disso aqui. O nosso sensor, o set status aqui, ele recebe o client e o status, ok? Então, recebe o client e o status no nosso post, no corpo aqui da requisição, event.body, ele pega essa informação. Aqui ele só valida, se não tiver o client ou o objeto ou o status não estiver, não são status válido, que é ativo e inativo, ele vai dar uma resposta de invalid date. A gente pode até testar isso daqui, enviando um status diferente aqui, status ativo 2, por exemplo, aqui. Ele vai dar que é inválido, ele espera que seja ativo esse status,
ativo ou inativo. Vamos até inativar para ver se ele vai inativar aqui na nossa janela o status do sensor Blue. Já inativou, ó. Já recebemos aqui praticamente em tempo real mesmo, né? Depois disso, então, que ele passa por essa validação, ele chama esse serviço aqui, IoT Service Publish. Então, isso daqui é uma classe, né, que eu criei. Essa classe, ela tem esse método Publish. Então, esse método Publish, primeiro, o que ele faz? Ele precisa desse endpoint aqui, IoT Endpoint. Esse IoT Endpoint é o que está configurado na conta, que é o mesmo que está configurado aqui na nossa variável de ambiente aqui, né? Não, daqui não, desculpa. Que está configurado aqui no nosso sensor de temperatura. Aqui, ó, esse IoT Host. Então, ele precisa ser o mesmo, tá? Para isso, ele consegue pegar em tempo de execução, caso não esteja definido ainda, ele chama esse método, que aqui é usando o SDK da AWS, tá? Então, ele cria uma instância de IoT, AWS IoT, e chama esse IoT.DescribeEndpoint, é uma promise, recebe esse item e pega o valor endpoint address e armazena nessa variável. A próxima vez que isso for executado, chamado, ele já vai ter esse valor salvo, então só na primeira vez que ele chama esse, passa por esse código, tá? Depois que ele já tiver, ele vai sempre retornar o que ele tem no atributo aqui, IoT Endpoint Address. Com isso, ele consegue estabelecer a conexão no IoT Data. Esse IoT Data aqui é também dentro, usando o SDK da AWS. Então, nesse endpoint, eu quero publicar dados. Então, eu chamo aqui IoT Data, né, que é a instância que eu criei dessa classe, e chamo o Publish. Esse Publish, ele recebe o tópico e recebe o Payload. O Payload, ele só transforma de objeto para string aqui e envia essa informação. O tópico, lembre que quem chama essa classe é o nosso post status aqui. Então, ele passa aqui no primeiro parâmetro. Sensor set status, o ID do client, e qual que é o status dele, okay? Que é o que recebeu aqui. E publica essa informação. Ok. Depois disso, isso daqui é o que faz chegar essa informação no nosso IoT, lá no nosso broker, né? E essa informação, em termos de execução, lá, o broker envia para a nossa Fink cadastrada, que está conectado lá dentro dele, esperando receber essa informação. E depois ele só atualiza aqui a model, né? Pega o update e define para o tipo sensor, o client, que é no nosso caso aqui é o sensor Blue, né? Então, a gente está conectado, o status ativo ou inativo. A gente pode até abrir o Dynamo e ver como que está essa informação sendo armazenada aqui no Dynamo, tá? Então aqui a gente tem as tabelas. Vou pegar a tabela Finks. Ok? E temos aqui visualizar itens. Temos aqui o nosso item, sensor. Então, tipo sensor Blue, qual que é a temperatura atual. Aqui é só quando ele foi atualizado e o status inativo. Então, ok, passamos pelas 3 lambdas nossas aqui. Agora vamos voltar aqui na nossa apresentação. E temos o tópico 3, que é exibir essa informação, né, num dashboard feito com React. Então, o tópico 3 é um dashboard para gerenciar nossos sensores de temperatura com React.js. O nosso mão na massa, a gente precisa configurar nossa URL do API Gateway, o componente para listar nossos sensores e o componente para alterar o status de um sensor. Então, vamos voltar aqui, deixa eu fechar esses itens, e vou abrir aqui o nosso front-end. Também está usando JavaScript aqui, né? Então a gente tem nosso package.json, ele tem esse script, start, então vamos abrir esse no terminal.
Vou já fechar esse terminal aqui. Esse do back-end a gente já utilizou e fez o deploy. Vamos deixar aqui só o front-end aberto. Aqui eu já rodei o yarn install, então ele já tem a pasta Node Modules, pegou todas as dependências que ele precisa, né, já está instalado. Eu preciso configurar a nossa variável do API Gateway. Que tinha uma que eu estava usando de teste, mas vamos pegar uma que é essa daqui que a gente estava utilizando. Então, vou copiar esse daqui, que é o que está no Postman e o que está lá no API Gateway dentro da AWS, vou colar ela aqui, tá? Só colar de novo, ok? E vou colocar para executar esse código yarn start. Ele vai começar a executar o React para mim. Ok, ele abriu aqui na outra janela, vou trazer ele para cá. Vou abrir ele aqui nesse navegador. Ok, ele está iniciando. Enquanto ele inicia aqui, a gente pode ver já alguns itens dos componentes, tá? Quais componentes do React ele cria aqui para a gente? Então, a gente tem aqui a pastinha componentes. Aqui é todo o core do... A gente já tem do React, né? Então, acho que a gente não precisa passar por ele. A gente passa só por esse daqui, que ele tem sensor, o sensor list aqui, que é um componente que foi criado. Esse daqui é padrão. O que foi criado, de fato, foi esses dois componentes aqui, lista de sensores, né? Vamos abrir ele aqui. Esse lista de sensores, ele, no load da página, ele vai chamar esse método list, e aqui ele vai se conectar lá dentro da API, né? Chamando o list, que é o que a gente fez ali pelo Postman, só que diferente ele vai chamar aqui dentro usando o Exos, que é uma biblioteca para a gente se conectar via HTTP. E aqui ele seta o state, né, do React, passando os itens que ele recebeu. E aqui ele tem, a cada 2 segundos, ele chama de volta o list. Então ele fica sempre executando e chamando, ele fica em pooling aqui, né, sempre executando esse método. E aqui ele passa os itens, né, faz um map nos itens e chama o sensor. Esse sensor é um outro componente que a gente tem, então, para cada um dos itens de sensores, ele vai chamar esse componente sensor. Então, eu vou vir aqui e vou abrir o sensor. O sensor nada mais é, então tem o render aqui do nosso componente. Para cada um dos sensores que foi retornado, ele vai exibir o client, vai exibir algumas informações. Ele tem um pop confirm aqui, que aqui a gente está usando o anti-D, que é um framework já com vários componentes que a gente pode utilizar para o React, tá? E aí vamos ver se ele já carregou. Ó, aqui ele já carregou, tá ligado. Então, esse componente que eu estou exibindo aqui, então a gente tem aqui o card título, né? Acho que vai ficar mais fácil a gente mostrando junto ali. Card título, sensor-blue, que é o nosso client ID. Esse componente de estatística, ele só está mostrando o título aqui, se ele está desligado ou não, que é o status, né? Qual que é a temperatura, no momento ele está 49, e ele tem esse botão, que esse botão ele mostra aqui se eu quero ligar ou desligá-lo, tá? E no clique desse botão, ele vai chamar aqui, abrir o pop confirm. Então, se eu vir aqui, ele vai mostrar, quer alterar o status, sim ou não. Então, eu tenho aqui o sim ou não, o título alterar status, e ele executa esse método aqui, confirm ou cancela, tá? Então, vamos já testar esse item para ver se ele está sendo executado. O confirm, quando eu clico aqui em sim, ele chama esse método confirm, que está aqui dentro,
Esse confirme, ele vai utilizar o Exodus, fazendo um post para a nossa API de status, passando qual que é o nosso client e qual que é o status. Se o status está inativo, ele vai ativar, certo? Se o status estiver inativo, se o status estiver ativo, aí ele vai inativar o nosso sensor, tá? E aqui no final ele só altera o state aqui do componente. Então, vamos testar. Eu vou colocar não, vou testar de novo. Vamos deixar esse daqui, ó, até mais perto. Vou até reduzir essa janela aqui. Vamos alterar aqui o status. Ok? Alterando o status. Aqui ele já mostrou ativo. E começou a publicar e receber a temperatura. Então, eu estou recebendo aqui 44, 8. Então, em tempo real, ele está recebendo toda essa informação, tá? Eu vou vir aqui e já habilitar aqueles outros dois que eu tinha comentado com vocês. Então, a gente tem esses outros dois sensores. Eu vou ativar um novo aqui, que vai ser o green. E vou ativar aqui o red. Vamos carregar, ver se ele já está buscando os itens. Esses itens aqui, eles ainda precisam ser ativados. Como eu não tenho uma ação aqui, eu preciso ativar esses itens, tá? Esqueci desse detalhe. Então, vou vir aqui em Run. E vou... Sempre quando o nosso sensor começar, ele já vai começar ativo, tá? Ativo sensor. Ok. Com isso, a gente consegue receber as informações. Então, pessoal, aqui, então eu vou ativar aqui o sensor green, tá? E o sensor red. Os dois estão ativos e enviando as informações aqui para a gente. Então, em tempo real, 21, o sensor red, o sensor green, 27, 29, ok? 21, o blue, e, vamos ver, 48, então tá todos ativos. Então, aqui a gente conclui nosso mão na massa, tendo os nossos 3 sensores enviando informações, e essas informações chegando lá no nosso IoT. A gente pode até ver aqui na nossa tabela do Dynamo, né? Vou até carregar aqui que essa informação vai estar chegando aqui para a gente. A gente tem os nossos 3 sensores recebendo os dados e eles sendo armazenados lá. Então, pessoal, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Então, obrigado pela atenção de vocês, tá? Aqui eu vou deixar de novo o meu e-mail, o meu LinkedIn, o Instagram da Lube, né? Segue a Lube no Instagram, a gente está sempre publicando coisas bem legais lá sobre software, tá? E padrões e tudo mais. Também tem o LinkedIn da Lube. E o código-fonte que eu mostrei aqui nesse workshop está aqui no nosso GitHub, nesse endereço aqui, ok? Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.